Muitas pessoas cristãs vivem hoje com um peso constante sobre os ombros. Um peso que não aparece no rosto, mas que rouba a paz, o sono e a alegria. É o peso das dívidas. Contas acumuladas, parcelas que não terminam, cartões estourados, empréstimos feitos para pagar outros empréstimos. E o mais doloroso é que essas pessoas oram, creem, servem a Deus, mas continuam presas financeiramente. Surge então uma pergunta silenciosa que poucos têm coragem de fazer em voz alta. Por que tantos cristãos vivem endividados? E mais importante ainda, existe um caminho bíblico para sair das dívidas? A Bíblia não ignora esse assunto. Pelo contrário, ela fala com clareza sobre dívida, dependência financeira e liberdade. O problema é que muitos aprenderam a espiritualizar o problema, quando na verdade ele exige sabedoria prática. O Código de Salomão revela que sair das dívidas não começa no dinheiro. Começa na mente, nas decisões e na forma como a pessoa enxerga responsabilidade, tempo e limites. Salomão entendia algo que poucos cristãos aplicam hoje. Ele sabia que dívida é uma forma de escravidão. A Bíblia afirma claramente que o que toma emprestado se torna servo do que empresta. Isso não é apenas uma metáfora espiritual, é uma realidade prática. A dívida tira a liberdade de escolha, gera ansiedade constante e limita o futuro. Salomão nunca construiu um reino baseado em dependência financeira. Ele construiu sistemas sustentáveis, organizados e equilibrados. Muitos cristãos entram em dívidas não por maldade, mas por falta de ensino. Nunca aprenderam a dizer não. Nunca aprenderam a esperar. Nunca aprenderam a viver dentro dos limites. A cultura ensinou que tudo precisa ser imediato. A Bíblia ensina o oposto. Ela ensina prudência, paciência e domínio próprio. Sair das dívidas exige reaprender esses princípios. O primeiro código de Salomão para sair das dívidas é clareza. Não existe libertação financeira sem verdade. Muitas pessoas evitam olhar para os próprios números porque isso gera desconforto. Preferem não saber quanto devem, quanto gastam e quanto realmente ganham. Mas Salomão ensinava que o sábio conhece o estado de seus bens. Enfrentar a realidade é o primeiro passo para sair dela. Quem foge da verdade permanece preso. O segundo código é responsabilidade. Salomão nunca terceirizava decisões importantes. Ele assumia o governo do próprio reino. Muitos cristãos oram pedindo que Deus resolva dívidas que nasceram de decisões impulsivas, falta de planejamento e consumo desordenado. A oração é essencial, mas ela não substitui responsabilidade. Deus perdoa, orienta e restaura, mas não incentiva a repetição de padrões que geram aprisionamento. Outro ponto fundamental é aprender a viver abaixo do que se ganha. Isso parece simples, mas é um dos maiores desafios da vida moderna. A Bíblia ensina contentamento. Contentamento não é conformismo, é saber viver dentro de limites, enquanto se constrói algo maior. Salomão viveu com abundância, mas nunca foi dominado pelo consumo impulsivo. Ele sabia que gastar mais do que se ganha leva inevitavelmente à dívida. O Código de Salomão também ensina a importância do planejamento. Quem vive endividado costuma viver reagindo. Reage às contas, reage às cobranças, reage às emergências. Salomão planejava antes. Planejava colheitas, construções, alianças e investimentos. Planejar não é falta de fé, é sabedoria aplicada. A Bíblia diz que os planos bem elaborados conduzem à fartura. Dívidas são, muitas vezes, o resultado de decisões sem planejamento. Existe ainda o código da paciência. Muitos se endividam porque não sabem esperar. Querem antecipar um padrão de vida que ainda não podem sustentar. Salomão entendia que cada coisa tem seu tempo. A Bíblia diz que há tempo para plantar e tempo para colher. Antecipar a colheita gera dívida. Esperar o tempo certo gera estabilidade. Outro ensinamento poderoso de Salomão é sobre disciplina. Sair das dívidas não acontece de uma vez. É um processo. Exige ajustes diários, cortes conscientes e escolhas difíceis. A Bíblia ensina que o sábio aceita a disciplina porque sabe que ela produz vida.
Muitos querem liberdade financeira sem passar pelo processo de correção. Mas não existe restauração sem mudança de hábitos. Salomão também entendia o valor de evitar dívidas desnecessárias. A Bíblia alerta repetidamente sobre assumir compromissos sem avaliar consequências. Falar de dívidas não é falta de fé, é maturidade. Muitos cristãos se tornam fiadores, assumem responsabilidades que não podem cumprir e depois sofrem as consequências. O Código de Salomão ensina prudência antes de assumir qualquer compromisso financeiro. Outro ponto central é a organização. Dívidas prosperam no caos. Quando não existe controle, tudo parece confuso e impossível de resolver. Salomão governava com ordem. Ele sabia exatamente o que entrava e o que saía. A ordem traz clareza. A clareza traz decisões melhores. E decisões melhores reduzem dívidas. Existe também o Código do Trabalho Diligente. A Bíblia ensina que quem é fiel no pouco será colocado sobre o muito. Isso inclui trabalho honesto, constante e responsável. Sair das dívidas pode exigir esforço adicional por um tempo. Mas esse esforço precisa estar alinhado com estratégia, não apenas com cansaço. Trabalhar mais sem mudar hábitos apenas prolonga o problema. Salomão também valorizava o aprendizado contínuo. Muitas pessoas permanecem endividadas porque nunca aprenderam a lidar com dinheiro. Nunca foram ensinadas. A Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. Aprender sobre finanças não é falta de espiritualidade. É parte da mordomia cristã. Deus confia recursos àqueles que sabem administrá-los. Outro código importante é o da honestidade. Dívidas muitas vezes levam as pessoas a mentir, esconder, fingir que está tudo bem. Isso corrói o coração e os relacionamentos. A Bíblia ensina que a verdade liberta. Encarar a situação com honestidade diante de si, da família e de Deus é libertador. Salomão governava com transparência. A generosidade também aparece no Código de Salomão, mas de forma equilibrada. Dar não é irresponsabilidade. A Bíblia não ensina a dar aquilo que compromete o sustento básico. Ela ensina a generosidade com sabedoria. Quando a pessoa está endividada, precisa reorganizar prioridades, alinhar o coração e agir com consciência. Deus não se agrada do caos financeiro travestido de espiritualidade. Outro princípio poderoso é romper com a mentalidade de escassez. Quem vive endividado costuma viver com medo constante. Medo de faltar, medo do futuro, medo de não conseguir pagar. Esse medo gera decisões ruins. Salomão confiava mais na sabedoria do que no medo. Ele sabia que decisões guiadas pelo pânico custam caro. Salomão também ensinava que riqueza verdadeira começa na paz. Não adianta ganhar mais se a ansiedade só aumenta. Sair das dívidas não é apenas uma questão de números, é uma questão de paz interior. A Bíblia diz que a sabedoria traz descanso à alma. Quando a pessoa começa a organizar a vida financeira, mesmo que ainda existam dívidas, a paz começa a retornar. Existe ainda o código da perseverança. Muitos desistem no meio do caminho, começam a se organizar, mas ao primeiro aperto voltam aos velhos hábitos. Salomão entendia que constância constrói reinos. Pequenas decisões consistentes geram grandes mudanças ao longo do tempo. Sair das dívidas exige persistência. Jesus reforçou esse entendimento quando falou sobre fidelidade no pouco. Quem não é fiel administrando pequenas quantias dificilmente será livre financeiramente. Sair das dívidas começa com pequenas escolhas corretas repetidas diariamente. Não é glamuroso, não é rápido, mas é eficaz. O Código de Salomão mostra que Deus não deseja que seus filhos vivam presos financeiramente. A dívida não é uma sentença eterna. É uma condição que pode ser transformada com sabedoria, disciplina e alinhamento. A Bíblia nunca prometeu ausência de desafios, mas prometeu direção para superá-los. Agora eu quero que você reflita com sinceridade. Onde as dívidas começaram? Quais decisões precisam ser revistas? Quais hábitos precisam ser ajustados? Essa reflexão não é para gerar culpa, é para gerar libertação.
A verdade é o primeiro passo para a mudança. Escreva nos comentários: a sabedoria me conduz à liberdade financeira. Isso não é apenas uma frase, é uma decisão diária. Se esse conteúdo te trouxe clareza, se inscreva no canal. Aqui vamos continuar revelando os princípios do Código de Salomão que conduzem à liberdade, à paz e à prosperidade com propósito. Deus já deixou o caminho. A escolha agora é sua. Continuar vivendo pressionado pelas dívidas ou começar a caminhar com sabedoria rumo à liberdade financeira.